Mais um Tisha B'Av, mais um dia a gente jejua, senta no chão, apaga as luzes, clima triste, e às vezes a gente pergunta mesmo por quê? O que sai disso? A gente sabe que Beit HaMikdash, a gente não sabe o que é. Quem pode dizer que ele tem capacidade de lamentar para o Beit HaMikdash? A gente nunca viu o Beit HaMikdash, a gente nunca viu as vantagens do Beit HaMikdash. Talvez lemos um pouquinho, mas o que sai desse dia? Na verdade, isso foi uma das perguntas que, quando Aristóteles encontrou a profeta Irmiyahu, ele fez essa pergunta para ele: você, Irmiyahu, um homem inteligente, o que adianta vocês sentam e lamentam para o Beit HaMikdash? Já foi destruído, acabou. Olha para o futuro. O que adianta lamentar para o Beit HaMikdash? Irmiyahu, o Midrash diz que ele deu um jeito de responder para Aristóteles e mostrar para ele que ele realmente é inteligente. Ele resolveu umas questões que Aristóteles não tinha resolvido. E depois falou: mas a pergunta do Beit HaMikdash, eu não tenho capacidade de te explicar. E logo você pergunta: um homem tão inteligente não consegue explicar uma coisa dessa para o Aristóteles? A resposta é que, na verdade, ele não queria explicar muito, porque a explicação é muito valiosa. A gente sabe que a verdade desse dia é lamentar o fato que, se a gente não tem Beit HaMikdash hoje em dia, é por causa que estamos cometendo talvez os mesmos erros do passado. A Gemara diz: Kol dor shelo nivna biyamav, uma geração que o Beit HaMikdash não foi construído nele, keiru nechrav biyamav, como se fosse destruído naquela geração. Porque, na verdade, Hashem não queria destruir o Beit HaMikdash. Só que o povo não era apto para ter um Beit HaMikdash, com os atos deles, com os erros que estava cometendo. E se a geração seria apto de novo, Hashem, com o maior prazer, ia construir Beit HaMikdash de novo. Mas se ele não faz isso, quer dizer que ainda não estamos aptos. Ainda estamos repetindo os erros do passado. Então, esse dia, na verdade, o nosso lamentação do Beit HaMikdash é aprender dos nossos erros do passado e ver como consertar, ver como pelo menos não cometer eles de novo. Um dos erros mais básicos que a gente tenta falar durante dos 3 semanas e durante de Tisha B'Av é o que a Gemara nos diz, que o segundo Beit HaMikdash foi destruído por sinat chinam, por ódio gratuito. Eu acho que esse termo ódio gratuito, um dos termos mais estranhos que nós temos. O que é ódio gratuito? O que tem a ver essas duas palavras uma com a outra? Talvez fora da Gemara é um termo que nenhum outro povo no mundo tem. Então vamos tentar entender o que é esse ódio gratuito, para tentar talvez consertar e não repetir isso de novo. A gente sabe que essa noite não era somente
a noite da destruição do Beit HaMikdash. Na verdade, a noite de Tisha B'Av começou muito antes. A noite de Tisha B'Av começou no deserto. Quando os espiões voltaram de Eretz Israel e contaram tudo o que contaram, o povo foi atrás do que foi contado para ele, e o povo sentou no chão e começou a chorar. Diz o Midrash que nessa noite Hashem falou: Atem bechitem bechiyah lechinam, vocês escolheram de sentar e chorar lechinam, à toa. Ani e'aseh lachem bechiyah ledorot, eu vou fazer para vocês essa noite uma noite para o futuro. Uma noite que futuramente vocês vão ter motivo para chorar. Bom, o povo errou. Talvez nem foi a culpa dele. Mas, uau, a vingança de Hashem parece, vingança entre aspas, parece uma coisa desproporcional. O povo errou uma vez, sentou e chorou à toa. E Hashem vai dar motivo futuramente para sentar e chorar nessa noite. Uau! Tem que entender o tamanho do erro para entender o tamanho do castigo. Na verdade, o grande erro dos espiões, a Torá nos conta na Parashá que acabamos de ler, Parashá Devarim. Os espiões, a gente sabe que voltou para o povo e falou para o povo: Vanehi be'eneinu kechagavim. A gente viu lá em Israel os gigantes. Nós sentimos como gafanhotos. Vechen hainu be'enehem. E assim eles nos viu. Em Parashat Shlach Lecha, a gente fala bastante sobre esse ponto de interpretação errada. Se você se sente como gafanhoto, tudo bem, pode ser, mas como você sabe como o outro te viu, te percebeu? Você não conversou com ele, você não tinha nenhuma interação com ele, como você sabe o que ele pensou sobre você? Mas aqui no Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu nos conta um segredo. Ele pega esse assunto e leva ele para a próxima etapa também. Em Parashat Shlach Lecha, a Torá não conta exatamente o que o povo estava chorando. Aqui Moshe conta o que o povo estava chorando. O povo falou: Besinat Hashem otanu hotzianu me'eretz Mitzrayim. Por causa que Hashem nos odeia, ele nos tirou do Egito. Vocês escutaram? Por causa que Hashem nos odeia, ele nos tirou do Egito. Egito, escravização, pessoas morrendo de trabalho, egípcios pegando crianças, colocando em vez de tijolos, milagres enormes até a saída do Egito. Alguém pode falar uma coisa dessa, que Hashem tirou ele do Egito porque Hashem odeia ele? Não existe palavras mais vazias, mais sem sentido do que essas palavras.
Diz Moshe, você tem que saber que às vezes o erro de contar como o outro te percebe, às vezes ele pega tão forte que ele pode contaminar um povo inteiro. Isso que aconteceu. Os espiões erraram e contaram como o povo lá está percebendo eles. O povo ficou tão contaminado com isso que eles já chegaram na conclusão que foi melhor morrer lá no Egito, morrer de trabalho, sofrer, do que cair nas mãos das pessoas que estão nos percebendo assim assado. Isso foi a grande destruição. Começar a interpretar o que está na cabeça dos outros. Isso é um pecado que ele pega. Porque o ser humano sempre é curioso. O ser humano sempre é preocupado como o outro me vê. A gente sabe, a gente se veste bem. Para quê? Para o outro me ver bem. A gente sabe a frase que diz que não tem segundo chance para fazer a primeira impressão. Nós, como seres humanos, estamos muito preocupados como o outro nos vê. Isso é uma coisa natural, humana. Mas o problema é quando a gente começa a inventar como o outro me vê. Às vezes eu posso pensar como eu me sinto perante o outro. Mas quem diz que ele se sente o mesmo? A gente sabe, por exemplo, dos milagres que Hashem fez conosco, né? Na guerra de Yom Kippur, por exemplo, os sírios chegaram até Haifa, invadiram Israel assim de boa, e de repente pararam no Haifa, voltaram. Eles pegaram Israel totalmente despreparada. E óbvio que durante a guerra ficou alguns feridos, reféns, e eles foram investigados. E uma das coisas que realmente queriam saber era por que vocês decidiram voltar. E o que eles contaram é impressionante. Tem esses que contaram que começaram a escutar aviões, tanques, começaram a escutar um exército enorme que está vindo atacar eles, e de repente caiu medo em todo mundo e fugiram. Outros contaram que de repente caiu na cabeça deles que, se foi tão fácil chegar até Haifa, talvez logo depois de Haifa o povo lá está preparando uma armadilha para matar todo mundo. E de repente decidiram dar ordem para todo o exército fugir. Quem podia pensar que isso passou na cabeça deles? Qualquer pessoa que estava combatendo contra eles tinha certeza que na cabeça deles eles são vencedores. Eles chegaram da Síria até Haifa em uma hora, conquistaram tudo sem nenhuma retaliação. Você pode saber o que está na cabeça do outro? Nunca. Para saber o que está na cabeça do outro, tem organizações que gastam milhões, organizações de inteligência, com recursos infinitos, para tentar saber o que está na cabeça dos outros. E, infelizmente, mesmo com todos os milhões gastados, a gente vê, até eles erram.
Então você sabe exatamente o que está na cabeça do outro. Não existe coisa sem sentido maior do que isso. Você começar a interpretar como o outro está te vendo, como o outro está sentindo perante você. Quem está contaminado com esse problema pode se contaminar tão forte, pode chegar no ponto de até falar Bessinat Hashem otanu, porque Hashem nos odeia, nos tirou do Egito. Você já interpreta o que estava na cabeça de Hashem. E Hashem olhando o povo, falando: o que eu faço com esse pessoal? Esses inteligentes que sabem interpretar até o que está na minha cabeça. O que você faz? Às vezes, o povo pecou, sofreu uma praga, entendeu que errou, fez tshuva, consertou. Por que Hashem não trouxe uma praga, um castigo para o povo entender que está errado e consertar e acabou? Por que Hashem fez que essa noite vai ser uma noite com motivo de chorar para o futuro? Porque Hashem sabia que isso não era um pecado somente eventual. Isso é um problema que temos que erradicar das pessoas. E as pessoas têm que saber que, na verdade, o que está na cabeça deles, às vezes, molda o que. E as pessoas têm que saber que, às vezes, a interpretação que temos em nossa cabeça, ela que molda o futuro. Ela que molda as nossas relações entre pessoas. Ela que molda as respostas. Ela que molda as reações de pessoas que nós temos interação com eles. Hashem falou: esse pecado não tem conserto só de uma praga ou um castigo. Esse pecado eu vou ter que educar o povo que está errado. E não adianta repetir. Você tem que ver com seus olhos que quando você fala coisas que não faz sentido nenhum, quando você começa a prever o que está na cabeça do outro, isso que traz um motivo, isso que molda o futuro e que traz um motivo de chorar no futuro. O que está na cabeça dos outros, somente Hashem que sabe. O que está na cabeça dos outros, somente Hashem sabe mexer com a cabeça dos outros. Então não adianta. Se você se sente ódio para alguém, então você pode interpretar o que está no seu coração. Eu não gosto dele. Isso não diz que ele me odeia como eu odeio ele. A destruição de Jerusalém, e na verdade não somente de Jerusalém. Se a gente vai olhar a nossa história, as derrotas e as destruições do povo judaico aconteceu quando um grupo decidiu que o outro grupo odeia eles na mesma maneira que eles odeiam o outro grupo. E começar a
se defender do outro grupo e começou a combater contra o outro grupo e começou a afastar o outro grupo e começou a fazer coisas radicais contra aquele grupo, porque tinha certeza que ele está contra mim na medida que eu estou contra ele. E na verdade, não era assim. Isso é Sinat Chinam. Não que ódio gratuito. Ódio sem sentido. Ódio sem embasamento. Ódio que veio de nada. Invenção da sua cabeça. Invenção da sua cabeça quanto o outro te odeia, a base do quanto você odeia o outro. Para de odiar o outro tanto. Talvez também na sua cabeça ele vai te odiar menos. Ou pelo menos entenda que interpreta simplesmente o que está na sua cabeça, o que está no seu sentimento. Eu não gosto dele. Mas você não está na posição de interpretar o que está na cabeça do outro. Justamente isso que Hashem queria fazer nessa noite. Ele queria tornar uma noite numa coisa construtiva. Ele queria tornar Tisha B'Av em um dia construtivo. Para toda a sua vida. E entenda que se você faz parte de povo que conseguiu chegar nesse ponto de falar Besinat Hashem otanu tzianu me'eretz Mitzrayim, se você podia ser aqueles que sentou e chorou, Hashem nos odeia, aqui tem que parar. Aqui tem que recalcular a rota, porque ultrapassou os limites. É importante saber quando nós chegamos nos limites, quando estamos ultrapassando os limites. E quanto mais a gente vai internalizar essa mensagem, quanto mais a gente vai refletir sobre isso, segura seus sentimentos, não age com o outro na maneira que você acha que ele está te odiando. Quando nós vamos começar a refletir para o mundo, que estamos abertos à conversa, estamos abertos a escutar, estamos abertos a pensar diferente. Quando a gente vai começar a transmitir o amor para o mundo, a gente vai conseguir moldar um outro futuro. E talvez, assim, a gente vai poder moldar um futuro de Nivna Ben Amav. A gente vai poder moldar o futuro que o Beit HaMikdash será construído em nossas épocas. Que Bezrat Hashem, Hashem vai nos dar o mérito, que realmente será assim, que realmente a gente vai mostrar nosso sorriso para os outros e não nossas imaginações, e que Bezrat Hashem, em breve Hashem vai nos mandar o Beit HaMikdash, a Geulah Shlema Bimera Biyameinu. Amém.